Nunca mais eu tive uma surpresinha. Toda a vida entra direto. Só teve aquela vez mesmo. Então estamos ao vivo. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Continue. Estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Começou a entrar gente. Tainara, Luiz Fernandes entraram. Alex Gariani, grande GG. Grande GG. Olha aí, Rosângela Dias. Sejam muito bem-vindos, gente. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre a desmotivação de vocês no trampo. O tema da live de hoje é: não existe emprego perfeito. Olha aí. Não existe emprego perfeito. Olha um cabo que entende disso aí, viu? Tá falando comigo, mas tudo bem, vou ficar quieto, fica quieto. O que existe é a sua possibilidade, a sua capacidade de transformar o lugar onde você está num trampolim. Então isso é muito legal, você consegue fazer isso, certo? E eu vou mostrar isso para vocês, porque hoje nós vamos falar sobre essa desmotivação. Vamos falar sobre a desmotivação de vocês no trabalho, qual é a origem dela, por que vocês vivem tão desmotivados normalmente, né? E como blindar a mente de vocês em relação a essa desmotivação e transformar esses desafios em oportunidades. Paulinho do Bacana, Paulinho Bacana, é o melhor hambúrguer de Ponta Negra, olha aí, ó, que beleza. Seja bem-vindo, meu amigo. Você não tinha entrado ainda na minha live, tô feliz de ver você por aqui, viu? Certo, pessoal? Então vamos começar, né? Vamos começar. Eu vou falar um pouco sobre essa desmotivação, de onde é que ela vem. Quero alinhar com vocês mais uma vez uma expectativa aqui, que inclusive é algo que vocês deveriam fazer toda vez que entram num trampo novo. Mas eu quero alinhar mais uma vez a expectativa com vocês aqui. Eu ainda estou naquela condição de cirurgiado e, assim, especialmente hoje eu estou um pouco machucado. Minha semana passada foi muito intensa, muito estressante. Semana passada eu disse isso e consegui terminar a live. Eu espero também conseguir terminar a live hoje, mas pode ser que aconteça alguma coisa daqui para lá. Eu me sinto um pouco, ainda não me sinta tão bem e acabe tendo que encerrar, tá certo? Mas dito isso, vamos embora. Então, eu até já cantei a bola do primeiro motivo de desmotivação. O primeiro motivo, o maior de todos, normalmente é porque vocês não alinham direito na hora do trampo, na hora de aceitar o emprego. Vocês não alinham direito a expectativa que vocês têm entre o salário que vocês vão ganhar e as atribuições que vocês vão ter. Isso aí é tiro e queda. Na maioria absoluta dos casos, isso é um grande problema. E é um grande problema, primeiro, porque vocês não determinam qual é o perfil do lugar que vocês querem. E isso vem de uma questão socioeconômica. A gente tem que trabalhar. Foda-se, é isso. A gente tem que trabalhar. Não tem o que fazer. A gente precisa trabalhar e muitas vezes a gente fica amarrado. Agora, até esse amarrado também existe em função de vocês, de repente, terem passado a fase, tá, da esponja. Não terem desenvolvido habilidades suficientes para pegar o trampo que vocês desejam na vida. Lembrando, essa live é para chefes ou cozinheiros que estão quase virando chefes. Então eu estou partindo do princípio que vocês não estão começando sua carreira profissional ou que vocês estão começando sua carreira profissional depois de já terem buscado algum conhecimento na área acadêmica, certo? Levando em consideração isso, vale o que eu falei agora. Então, se vocês ainda não passaram pela fase de esponja, vocês precisam passar. E aí vocês vão ter que alinhar a expectativa com o contratante, com o patrão, com o dono do restaurante, baseado em um perfil que vocês conseguem escolher um pouco. Ou até muito. Mas normalmente vocês não fazem isso. E eu, particularmente, fiz isso minha vida inteira. Minha vida inteira. Olha, eu entendi logo cedo que a gente tem basicamente 3 meses dentro da empresa. Esses 3 meses, o primeiro mês a gente é rei. Bichão, grandão, a gente tá grandão. Tudo que a gente quer o cara dá, tudo que a gente pede, o
o dono do restaurante fornece. Todo o suporte que a gente precisa para lidar com a equipe, com as brigadas, o cara dá. É massa demais. É o melhor mês de todos, é o primeiro mês. Aí vem o segundo mês, aí a gente deixa de ser rei e vira príncipe. Aí ele já começa a ver que a gente, de repente, não entrega tudo que a gente prometeu. Aí a gente também se acomoda um pouco, porque a gente não está entregando tudo que a gente prometeu, muitas vezes porque o cara não dá a estrutura. E aí começa esse joguinho, né? E aí até que chega no terceiro mês, e aí a gente vira mendigo, né? E aí começa, esse mendigo é que é o problema. Ou a gente é rei o tempo todo, ou a gente vira mendigo. Aí ele já vê a gente de outro jeito, já começa a enxergar a gente como custo. Por quê? Porque a gente negociou um salário de chefe. Se a gente não entrega como chefe, negão, já era. O cara começa a enxergar a gente como custo. Entendeu? Então essa é a jornada que vocês precisam percorrer e se agarrar no lugar que vocês estão, para vocês não chegarem num lugar que vocês conseguiram qualificar como uma boa oportunidade de trabalho e que vocês conseguiram de repente alinhar as expectativas e não entregar. Aí essa é a fase de esponja. Essa é a fase de obediência cega. Essa é a fase de entender os processos, de desenvolver processos, de desenvolver habilidades. A gente vai chegar mais na frente, vocês vão ver. Eu falo muito, inclusive eu falo na minha mentoria direto com meus alunos. Cara, cozinhar bem é condição. É condição, é condição. Não é um diferencial. Ah, eu amo cozinhar. Problema seu. Gastronomia não tem nada a ver com isso. Restauração não tem nada a ver com isso. Restauração tem a ver com dar dinheiro. É um negócio. É um negócio. O cara pegou uma grana que ele podia ter investido no mercado financeiro e colocou um restaurante. Tem que dar dinheiro. Ele tem que recuperar essa grana com lucro. Lucro financeiro. Eu não estou falando do lucro que ele tem todo mês, não. Eu estou falando do lucro financeiro. O dinheiro que ele botou lá dentro, ele tem que retirar. Senão, qual é o sentido de montar um restaurante? Pegava isso aí, metia no mercado especulativo, não tinha emprego para ninguém. Certo? Então, passa pela fase de esponja. Passa pela fase de obediência cega. Se desenvolve sua gastronomia. E para isso, se agarre no trampo que você tem. A live é só sobre isso. Vocês vão entender tudinho. A live é o tempo todo sobre isso. Tá certo? Aí quando vocês chegarem para alinhar a expectativa, é diferente. Eu sempre negociei salários muito altos para minha capacidade. Sempre. Sempre. Nunca tive medo. Certo? Porque, primeiro, eu sabia que eu era pau de dar em doido. Tá? Então eu ia para cima mesmo e se eu precisasse aprender alguma coisa, eu ia estudar. Se eu precisasse pagar para aprender o que eu precisasse aprender, eu ia pagar. Se eu precisasse ficar até mais tarde, eu ia ficar. Se eu precisasse chegar mais cedo, eu ia chegar. Então eu sempre tive esse nível de execução, onde eu estava pouco me fudendo para qualquer coisa que não fosse desenvolver a promessa que eu tinha feito para o meu patrão. Certo? Então o que é que eu faço? O que é que eu fazia? Negociava salários altos. Sempre. Mais altos do que o meu nível de execução na época. Mais alto do que as minhas habilidades na época. Mais alto do que os meus conhecimentos na época. E aí eu ia me virar para entregar. Ixi, eu menti demais no currículo no começo da minha carreira. Não aconselho fazer isso, certo? Não aconselho. Mas eu fiz. Não tenho nenhuma reserva de dizer para vocês que eu fiz isso. Menti demais, mano. Eu fui contratado algumas vezes por pessoas que achavam que eu era uma coisa que eu não era. E eu não era. Só que eu dizia que era. Só que quando chegava lá eu entregava. Então, tinha essa coisa da capacidade cognitiva, né, e tal. Eu tenho esse privilégio. Então, eu me aproveitava disso para fazer isso. Certo? Então, sempre negociei salários mais altos do que minha capacidade. Então, na verdade, quem alinhava a expectativa era eu, não era tanto meu patrão. Entendeu? Agora, como é que vocês devem fazer? Que nem todos vocês estão no mesmo sistema, na mesma vibe que eu estava na época. E eu não aconselho mentir em currículo. De jeito nenhum, não entendam mal. Eu estou confessando para vocês uma coisa, abrindo meu coração aqui, mas não aconselho fazer isso. Muito pelo contrário. Estritamente a verdade, tá certo? Eu aconselho vocês a alinharem a expectativa muito bem. Porque isso é o maior motivo de desmotivação. É dizer assim, cara, eu faço isso, eu vou conseguir fazer isso em tanto tempo.
De repente passar uns dias na cozinha do cara para entender como é a equipe. E depois, antes de entrar, chegar e dizer assim, ó, vou ter esse tipo de dificuldade, vou agir assim, assim, assado, vou precisar desse tipo de suporte. Então, esse alinhamento de expectativa, ele quase nunca existe. E, mais uma vez, a gente tem condições socioeconômicas muito complicadas. E eu entendo isso. Mas se mesmo assim, você não vai precisar do trampo, você não vai ter que entrar, se você fizer isso da forma correta, você entra da forma correta. Aí nem o cara mais na frente vai te transformar num mendigo e ficar olhando para você como um custo, nem você vai estar tão desmotivado assim. Então esse alinhamento de expectativa e realidade, ele é muito importante, muito importante. Karina, seja bem-vinda, minha filha. Amanhã tem, hein? Pelo amor de Deus. Não falte não. Vamos lá. Outro motivo de desmotivação. A ausência de um propósito claro. Então, qual é o seu propósito naquele trampo? Como você não determinou o perfil do trampo que você quer, então você não tem um propósito. Você não tem um propósito, você não determinou o perfil, então você não tem um propósito. Aí desmotiva, às vezes desmotiva muito rápido. Certo? Como tem esse problema das condições socioeconômicas, a gente precisa do trampo, precisa trabalhar e a gente vai e pega o trampo. Beleza, pegou. Não tem um propósito. Qual é o meu propósito nesse emprego? Qual é o meu propósito neste lugar, neste restaurante? Não tenho. É só trabalhar. Então, como é só trabalhar, muita coisa desmotiva a gente. A gente idealiza muito. Eu vou falar sobre essa questão do mito, da idealização da gente. Mas a gente idealiza muito. Então, quando a gente chega, que se depara com a realidade, como a gente não alinhou expectativa e realidade e não tem um propósito, desmotiva. É normal. Nós somos humanos. Né? Boa noite, Simões. Acho que é Simões. Iago Bilro, meu amigo, que saudade de você, cara. Bom lhe ver, viu? Então vamos lá. Outra coisa de desmotivação é o seu foco excessivo em fatores externos. Quais são os fatores externos? Tudo menos trabalho. Então o cara foca na empresa em si, foca nos colegas, foca no salário, só não foca no trabalho. Isso desmotiva. Aí vem pro propósito. Qual é o meu propósito? O meu propósito é me desenvolver assim, assim, assado. Então eu vou focar em trabalho. Se o meu propósito, por exemplo, é aprender a fazer uma pré-produção legal, né? Se eu me desenvolver como chefe nesse sentido, de antecipação de produção e tal, não sei o que, eu vou usar aquele trampo para fazer isso, para me desenvolver. Então eu vou pegar o trampo que eu preciso ter pelas condições socioeconômicas que eu tenho e que eu estou inserido dentro do mercado, e chego lá e vou me desenvolver na pré-produção. Ah, mas não é assim, às vezes o gerente não quer, às vezes o dono não quer. Eu vou falar sobre tudo isso no decorrer da nossa live. Mas a verdade é que você constrói isso. E uma das coisas que atrapalha essa construção é a nossa ansiedade. Eu já fiz até live sobre ansiedade aqui. Tá gravado aí no feed. Quem se interessar pode dar uma pesquisada que vai ver que tem uma live só sobre ansiedade no trabalho. Aí a nossa ansiedade não nos deixa ver com clareza, certo? Que nós estamos focando em fatores externos e não no trabalho, e não no propósito. Olha que legal aqui, ó. Oliveira Ismaiara. Primeira vez aqui, acho que tudo é pra mim. Maiara, minha filha, Maiara é aluna, viu, gente, da mentoria. Muito legal ela ter dito isso. Mas o pior é que nem foi. Eu vou terminar só isso, eu vou dizer qual foi o principal motivo dessa live de hoje. Foram duas alunas também, mas não foi Maiara. Desafios que parecem maiores que a nossa capacidade para enfrentá-los. Pronto, isso aqui é o último e um grande motivo de desmotivação. A gente se sente muitas vezes inseguro. A gente tem o desafio, mas a gente não se sente capaz de enfrentar, principalmente porque a gente encontra os obstáculos. Aí na hora que a gente encontra os primeiros obstáculos, aí a gente se fecha, trava, retrai e acredita que a gente não tem capacidade de enfrentar aquilo. Mas uma coisa que a maioria de vocês não sabe é que muitas vezes isso só vai quebrar no tempo. E o tempo a gente pode estar falando de 8 meses, de 10 meses, de 12 meses, às vezes de uma reestruturação de equipe que vai acontecendo no caminho, certo? E a gente não percebe isso, porque a nossa ansiedade não permite, a gente quer tudo para amanhã.
Tudo da gente é para amanhã. Aí a gente chega numa cozinha, não alinha, não tem propósito, foca em fatores externos e quando chega no desafio, a gente não acredita que tem capacidade de enfrentar exatamente por causa de todos esses motivos que eu citei agora. Certo? Então, esses são os grandes motivos da desmotivação de vocês. E eu não vou ficar focando muito nisso, não. Eu vou passar para frente porque eu quero chegar para vocês em como blindar a mente. Esse é o grande objetivo da nossa live de hoje. Como é que essa desmotivação se manifesta? Primeiro, procrastinação. Nós, seres humanos, somos procrastinadores por natureza. Certo? E isso se agrava numa condição que hoje ela é muito comum na sociedade, que é o TDAH. Então, se você já é um procrastinador por natureza, se você tem TDAH, isso aí piora. Certo? Então, ela se manifesta com a procrastinação. Você adia as tarefas, adia. Nosso cérebro, ele tem uma capacidade muito grande de nos ver no futuro realizando tarefas. Mas o problema é que ele não consegue enxergar como nós vamos estar nos sentindo naquele momento. E via de regra, negão, chegou lá na frente, começa a tocar porque você é foda, porque você é o pica, porque você consegue, mas seu corpo tá cheio de cortisol. E aí começa a dar merda, porque você começa a ficar inflamado, você começa a ficar mal, você começa a sentir dores, você começa a sentir aquilo, você começa a sentir o estresse. Tá certo? Porque aquele cortisol fica se repetindo. Então a procrastinação é uma das principais manifestações da sua desmotivação, tá? E a única forma de lutar contra isso é abraçar o processo. É lá que você tá, segura a pancada. Certo? Reclamações constantes, aí começam. Além de procrastinar, você começa a reclamar. E a reclamação, ela tem um efeito cíclico. Porque você começa a reclamar e aquela reclamação, ela começa a potencializar a sua desmotivação. Que lhe traz novos motivos de reclamação. Que aumenta a sua desmotivação. Que traz novos motivos de reclamação. E por aí vai. Não para nunca. A única pessoa que pode parar esse ciclo é você. E a única forma de parar é parando de reclamar. Certo? Então, assim, abraça o processo. De novo, mais uma vez. Mas, vamos lá, eu vou dar as ferramentas mais tarde. Vamos para frente. E a outra forma que ela se manifesta é a falta de vontade de melhorar. E aí quando você entra nesse ciclo de reclamação constante, então você procrastina, você entra no ciclo de reclamação, e aí você não sente mais vontade de melhorar. Estou fazendo a minha parte aqui, tá bom, é isso. E aí isso pode ser tão perigoso, porque muitas vezes isso pode até levar você para um lugar que não tem volta. De você se sentir tão confortável onde você está, inclusive porque anualmente a empresa lhe reconhece como um bom profissional que está ali fazendo sua parte, e te dá aumento, ou é o aumento... ou você está bem com o salário mínimo, mas não é o caso da gente aqui, né? Eu já falei, essa live é para cozinheiros e chefes que estão buscando alta performance. Então você não está satisfeito com isso. Mas vamos lá. Mas muitas vezes você está chegando num salário lá, um salário assim que não é mais baixo. Pode não ser um bom salário, mas já não é mais baixo. Né? Chega aí assim, R$3.500, R$3.000. Já não é um salário baixo. Já dá para o cara fazer alguma coisa. Aí você vai estar nessa situação, você chega lá e pum, vira a chave de que para você tá bom. Por quê? Porque você está desmotivado, procrastinando, reclamando e não tem mais vontade de melhorar. Aí você fica naquela levadinha ali, segura na empresa, a empresa também te segura porque você entrega e pronto. Morreu aí. E morreu sua carreira também. Certo? E o impacto disso, então, começa a vir na sua produtividade. E aí dentro de uma matriz, que é uma outra matriz BCG que eu uso para avaliação de desempenho, que é a matriz Kerry-Pod, muitas vezes você era um craque que perde a motivação e vira um ex-craque. Aí o ex-craque, só existe uma ação administrativa para esse cara, porque esse cara ganha muito, é o cara mais caro da empresa. Ele ganha como craque, mas a entrega dele é como quem não quer entregar, não quer melhorar. Aí ele fica caro para a empresa, aí a hora que ele começa a ser visto como um custo. Aí, do ponto de vista da empresa, normalmente ou ele é demitido, ou existe alguém que percebe que ele é um craque e tenta carregar ele para cima de novo na avaliação de desempenho. E aí vai tentar motivar esse cara. Ele continua caro, porque ele está desmotivado. Esse é você. Certo?
Então, redução na produtividade, e aí, quando você reduz sua produtividade, você começa a ser visto como um custo. Eu vou só terminar aqui, eu já respondo você, tá, Karina? Vamos lá. As relações desgastadas com colegas e líderes, muito comum, porque você realmente está dentro dessa manifestação que eu falei, de procrastinação, reclamação e perda de vontade de melhorar. Então você começa a desgastar suas relações. E a perda de oportunidade de crescimento, ou seja, qualquer coisa que acontece na empresa acontece para todo mundo, menos para você. Certo? E você acha que você está sendo injustiçado. Esse é o seu pensamento. Você acha que você está sendo injustiçado, quando na verdade é você que está construindo isso na sua vida. Tá bom? Vamos chegar lá em várias coisas mais na frente, mas eu queria só mostrar para vocês nesse momento de onde vem essa desmotivação, como ela se manifesta, né, e quais são os principais impactos dela na sua carreira, tá certo? E no trampo que você está nesse momento. O que podemos fazer quando a gente tenta arrumar um jeito de melhorar, tentar fazer inovação e os donos do restaurante ficam reclamando de tudo e nada pode? É exatamente sobre isso. A nossa frustração, ela está muito relacionada a essa resposta. Porque quando a gente idealiza o trampo ideal para a gente acha que a gente vai chegar e vai ser rei o tempo todo, como eu falei no início. Mas a gente é rei, depois é príncipe, depois vira mendigo. Isso é normal, acontece em todo lugar. Para virar rei o tempo todo é muito difícil, a entrega tem que ser muito, muito, muito grande. Você tem que ter um nível de desempenho muito, muito, muito alto o tempo todo. E entregar dinheiro. Lembre-se, toda vez que eu falar em entrega, não confundam com entregar gastronomia. Eu estou falando de gastronomia é condição, tanto para o restaurante como para vocês. Condição. Você só existe como chefe se você tiver uma boa gastronomia. O restaurante só existe porque tem uma boa gastronomia. Se não tiver, ele não tem condições de existir. E você não tem condições de performar. Então, vamos pular essa etapa de que a gente fala sobre gastronomia. A gente não fala sobre gastronomia, a gente fala sobre grana. Certo? Então, primeiro, existem vários problemas aqui. Vários. Eu vou falar sobre eles na live também. Poderia até dizer para você assim, Karina, ó, assiste a live toda que você vai entender tudo. Mas eu vou tentar lhe dar uma resposta agora. A nossa ansiedade, ela faz com que a gente queira tudo para amanhã. Mas muitas vezes, algo que você começa a construir hoje só vai se realizar daqui a 8, 9, 10 meses dentro de um restaurante. Então você precisa alinhar essas expectativas. Você precisa saber que você vai passar 8, 9, 10 meses para conseguir dar um passo muitas vezes. Agora, você precisa estar lançando suas sementes para que quando esse passo se realizar, ele comece a virar uma bolinha de neve com outro que você começou. Aí você pega uma sementinha que você lançou há 8 meses, com uma que você lançou há 6 meses, com uma que você lançou há 5 meses, e aí você vai gerando uma coisa chamada autoridade. Aí essa autoridade é que vai fazendo com que você performe. E com que eles comecem a confiar mais em você ao ponto de deixar você autorizar você a realizar algumas inovações. Certo? Então esse é o ponto-chave. E isso é um passo a passo e um processo demorado muitas vezes. Às vezes até rápido, às vezes os caras estão sedentos por isso. E dispostos a pagar. Mas você está pronta? Você tem todas as ferramentas necessárias para fazer isso? E para garantir que o processo vai se realizar sem ruptura? Certo? Eu estou agora em uma empresa com mais de 120 funcionários. Eu estou fazendo um trabalho de consultoria com uma empresa com mais de 120 funcionários. Desses 120 funcionários, a gente tem assim umas 20 lideranças. As 20 lideranças, nenhuma querem engajar com o meu processo. Nenhuma. Mas não é uma opção. E eu sei que alguns processos vão levar mais tempo, eu sei que outros vão levar menos tempo. E o alinhamento de expectativa que foi feito na hora que eu vendi o contrato foi de 6 meses. Não foi de uma semana. Certo? É a mesma coisa. Se vocês passarem a entender isso como um processo mais demorado, a ansiedade diminui. Tá? E aí vem outras coisas. Será que o processo que você está querendo implantar tem o DNA do dono? Porque outra coisa que o dono não quer perder é a forma como ele pensou a empresa.
Ele não quer perder a forma como ele pensou a empresa. Ele quer que a empresa funcione de uma forma eficiente, aí é a sua parte, ele lhe contratou para isso, mas com o DNA que ele pensou quando ele idealizou a empresa dele. Quando ele montou, quando ele pegou a grana dele e investiu. Aí você sabe fazer isso? Você sabe pegar o DNA do dono e colocar dentro do seu processo? Então é disso que se trata. Aí todo esse entendimento muitas vezes leva tempo. Testes, você vai testar, vai dar uma de doidinha. É um processo, certo? Então pronto, respondi sua pergunta, mas eu vou responder de novo durante a live, tá certo? Vou responder de novo, vamos lá. Então, qual é a realidade do mercado hoje? Para vocês pararem de romantizar, certo? E pararem de idealizar o emprego perfeito. Qual é a realidade do mercado? E a realidade do mercado começa pelo seguinte. O dono do restaurante quer dinheiro. Ponto. Ah, mas eu amo cozinhar. Foda-se. Não vai mudar nada. Absolutamente nada. Seu amor pela cozinha. Você tem que saber desenvolver e ter orgulho de desenvolver processos eficientes que vão garantir a qualidade da comida que você faz porque é uma condição. Certo? Então o seu amor pela cozinha ficou quando você decidiu trabalhar na área. A partir de agora não é mais amor. A partir de agora é grana. Aí você usa o amor pela cozinha que você tem para alimentar seu orgulho, sua vontade de estar lá no dia a dia, inclusive sua motivação. Mas não para justificar que o cara que está lá dentro, de repente, cozinha na força do ódio e você acha isso uma merda. Se você tiver processos muito bem desenvolvidos, que ele vá fazer o trabalho dele na força do ódio, mas entregar o que ele precisa entregar, ele está dentro da brigada e é um cara que você quer, porque ele entrega. Ele pode entregar reclamando, mas entrega. Tive várias pessoas na minha vida, assim, várias, que entregavam reclamando todos os dias, mas entregavam. Conto histórias de um padeiro que eu tive no hotel, que eu chegava todo dia para fazer checklist com ele. Quando eu chegava lá, o cara chegava para mim, aí era reclamando, aí eu fazendo checklist, ele dizendo, pô, chefe, você não sabe que eu entrego? Eu reclamo, mas eu entrego. Ele falava isso para mim. Ó, o Lucas tá falando aí, ó. Esse cara aí, especificamente, tá falando comigo agora, ele é o meu reclamão de plantão. Ele é técnico dentro da empresa de consultoria que eu tenho, dentro da minha emprsa de consultoria, com o chefe Walter Dantas, certo? É um chefe de cozinha, um cara foda, consultorzão, fudido, o cara entrega muito. Mas tá aqui o que ele mesmo tá dizendo, ó, o amor pela cozinha só é importante para nos dar mais vontade de estar novamente na cozinha no dia seguinte. Eu entrego reclamando, com muito orgulho, mas amo o que faço, tá vendo? Ele reclama direto, o tempo todo. E eu tô lá com ele todo dia. Sabe por quê? Porque ele entrega. Então, não se trata, entrega com qualidade, viu? Com eficiência técnica. Então, não se trata de amor. Se trata de grana. Você ama o que você faz? Massa, que massa, cara. Mas faça por grana. Tanto para você como para o dono do restaurante. Porque essa é a linguagem dele. E isso ele entende. Disso ele sabe falar, certo? Se você falar em dinheiro, ele vai entender, tá? Então, não romantize. Ah, eu amo cozinhar. Não romantize. O restaurante, ele é um investimento, ele tem que dar retorno. E ele tem que dar mais retorno do que outros investimentos que o cara pudesse fazer com a mesma grana. Tem restaurantes enormes por aí que custam 1 milhão, 2 milhões. Se o cara pegasse esse dinheiro e investisse no outro canto, ele teria outro tipo de retorno. Inclusive tem aplicações que o cara pode colocar essa grana que podem dar retorno. Então o restaurante ele tem que dar mais lucro do que essas aplicações. Senão não faz sentido. E é aí que você entra. Você é o cara que vai dar esse retorno. Você é o cara que vai dar esse lucro. Tá certo? Então essa é a realidade de mercado. Se você souber disso, na hora que o seu patrão começar a exigir de você coisas que afetam a sua gastronomia, compra a briga, pô. Porque você sabe disso. Agora, você pode fazer uma gastronomia foda com os custos controlados. Se você focar nisso. Certo? Outra coisa.
mercado. Não importa onde você esteja, sempre vão existir desafios. Sempre. Não existe emprego perfeito. Sempre vão existir desafios. E esses desafios vão testar você. Vão testar sua resiliência. Vão testar sua sagacidade. Vão testar sua capacidade de superação. Se você for fraco, o caminho a gente já sabe qual é. Passei metade da live já falando só sobre isso. Juan escreveu aqui, isso é verdade, Lucas reclama mesmo. Mas é o cara que entrega mesmo. E chefe Lucas, obrigado por reclamar comigo, pois assim eu consigo tirar de mim tudo o que eu achava que não tinha. Olha aí, tá vendo? Que massa. Beleza, vou deixar vocês conversando aí e vou continuar minha live, viu? Depois vocês me contam como foi o namoro. Boa noite, Lidiane, seja bem-vinda. Então, vocês já perceberam que o emprego perfeito é um mito. É um mito criado pela nossa idealização. Tá certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos se perguntar agora, vocês estão aí agora, cada um tem a consciência do seu trampo, certo? Aí eu vou perguntar para vocês. E se nesse trampo agora que vocês estão e que estão desmotivados, se vocês estivessem ganhando 6, 7 mil reais, vocês estariam tão desmotivados? Essa é a pergunta-chave. Ah, o chefe está viajando. O chefe está viajando. Não existe isso. Existe. Existe. Porque esse dinheiro está na mesa para quem tem habilidade, capacidade técnica, quem entrega custo, quem fala a linguagem do dono do restaurante. Esse dinheiro está na mesa. Pode não ser no lugar que você está. Mas você pode usar o lugar que você está para adquirir essas habilidades, ganhando o que você está ganhando, e apontar o dedo para onde você quer. E aí começar a buscar. Então primeiro você tem que entender qual é a sua missão na Terra. Certo? Muito pelo contrário. Dinheiro não compra saúde mental. Lidiane está falando aqui. Mas não se trata disso. Muito pelo contrário. Se você é capaz de dar dinheiro, fatidicamente, você vai estar num lugar que você vai estar bem. Fatidicamente. Certo? Porque você vai ter seus desafios, mas você vai ter o reconhecimento. E essa é a sequência lógica do crescimento profissional. Tá certo? Até que você consegue entender que quanto mais estratégico você ficar, menos operacional você ficar, mais problemas você souber resolver, você vai começar a ganhar melhor, trabalhando relativamente menos. O cara trabalha muito. No nosso nicho, o cara trabalha muito. Não tem para onde correr. O cara trabalha muito. Certo? Agora, você vai conseguindo trocar o cortisol pela dopamina. Por quê? Porque quanto mais problemas você resolve, quanto mais planos táticos você consegue executar, mais você alimenta seu sistema de recompensa. E aí isso vai diminuindo seu cortisol e aumentando sua dopamina. Diferente de quando você está ganhando pouco. Quando você está ganhando pouco, você tem muitos outros problemas que estão, inclusive, fora do trampo para tirar sua motivação. Você falha no sustento da família, você falha... Enfim, a gente está falando do trampo, mas isso acaba se refletindo na sua casa. Então, ganhar bem é muito importante, principalmente para quem é de alto desempenho. Porque um dos grandes motivos de desmotivação também do cara de alto desempenho é exatamente esse. É o cara entregar e não ser reconhecido. Reconhecido. Não é reconhecido tapinha nas costas, não. Profissional bom, profissional de grande nível de execução, trabalha por grana, não é por tapinha nas costas. Certo? Então o cara tem que ser reconhecido. Então dinheiro não compra saúde mental. Não compra não. Mas quando você chega nesse ponto de ganhar uma boa grana, é porque você já conseguiu fazer a blindagem antes. Normalmente. Às vezes as pessoas pulam etapas, é por isso que tem um passo a passo. SDC, esponja, comprometimento, disciplina e consistência. É por isso que tem o SDC. Certo? Então se você já foi esponja, se você já teve a obediência cega, já foi liderado, aprendeu, se você entendeu como é que funciona, se você está fazendo as coisas que o seu chefe lhe dizia, que o seu ex-patrão lhe dizia, que o seu ex-gerente lhe dizia,
Se você está fazendo aquilo que seu professor lhe dizia, que seu mentor lhe dizia, ou lhe diz, e você está executando em alto nível, e você tem comprometimento para começar, senso de urgência, disciplina para terminar, firmeza de propósito, e consistência, atenção ao detalhe, fatidicamente você vai estar ganhando bem com um nível muito baixo de cortisol, um nível muito alto de dopamina. Certo? Aí eu posso dizer que um bom salário pode comprar saúde mental de outra forma, mas pode comprar. Certo? E sobre as promessas, né? Sobre as promessas. Porque voltando para a realidade de mercado, sobre as promessas, porque o cara me prometeu, ele me prometeu isso e não cumpriu. Tem uma coisa muito importante aí. Lembra que no começo da live eu falei sobre alinhamento de expectativa. Esse alinhamento de expectativa é essa promessa também. Ela faz parte desse alinhamento de expectativa. E ele tem que ser feito por escrito, sabe? Tem que ser uma promessa escrita. Não existe esse negócio de, daqui a 3 meses... Não, daqui a 3 meses, se eu lhe entregar qual resultado, eu tenho meu aumento. Daqui a 3 meses. Se eu lhe entregar qual resultado, eu tenho meu aumento. Você está falando daqui a 3 meses, mas o que é que você quer? O que é que você quer? Como é que eu vou lhe mostrar o que você quer daqui a 3 meses para você me dar meu aumento? Então vamos colocar isso no meu contrato de trabalho? Vamos colocar no meu contrato de trabalho que se eu mantiver o CMV em 33%, se eu lhe entregar uma equipe que vende 20 mil por funcionário, se eu lhe entregar pratos em 10 minutos, se eu lhe entregar um buffet que de 10h30 está pronto, todos os dias, se eu lhe entregar pré-produção, se eu lhe entregar eficiência técnica, se eu lhe entregar isso, vamos colocar no papel o que é que você quer. Porque aí eu vou correr atrás disso para ganhar esse dinheiro que você está me prometendo. E aí a gente coloca tudo isso no meu contrato de trabalho. Certo? Então, promessas mudam no tempo, porque um negócio no mercado, ele está sujeito a diversas transformações. Eu vou dar um exemplo para vocês, olhe bem. Existe uma legislação que diz que as mulheres têm direito a 2 domingos por mês. Só que essa legislação, ela sempre deixou o meio em aberto para que os sindicatos, certo, regularizassem isso nas convenções coletivas. E nem todos os sindicatos de todos os estados regularizavam isso nas convenções coletivas. Alguns deixavam em aberto para ser uma decisão da empresa. Mas esse ano, especificamente esse ano, praticamente todo mundo bateu o martelo em relação a isso aí. Então toda empresa tem que dar 2 domingos para as mulheres. Todo restaurante passa a ter que dar 2 domingos para as mulheres, porque é o que está na legislação, na CLT, e está na maioria das convenções coletivas. Isso muda completamente o cenário do restaurante. Então decisões são baseadas no momento. Se o cara fez uma promessa para você antes de um momento como esse momento acontece, ele pode ser que ele acabe mudando a promessa dele, em função de ter que adequar a nova realidade de mercado dele. Aí ele vai administrar a empresa dele e você vai tomar a decisão se aquele lugar é bom ou não para você trabalhar. Por quê? Porque ele mudou a promessa. Então promessas têm que ser por escrito. E tem que ser baseadas em entregas específicas, que você vai dizer para ele o que é que você quer, o que é que ele quer. Beleza, 3 meses, ok, eu testo com você 3 meses por esse salário. Mas o que é que você quer daqui a 3 meses para o meu salário se realizar nesse nível que eu quero? Pronto, é isso, aí tá certo. Aí você escreveu a promessa. Aí tudo por escrito, meu amigo, o combinado não é caro. Isso vai pro seu contrato de trabalho, tá certo? Aí mais uma vez, mas chefe, tem a condição socioeconômica. Verdade, às vezes a gente se submete por causa da condição socioeconômica. É verdade. Eu só estou falando sobre a desmotivação e a realidade do mercado. Tá certo? Estou tentando abrir os olhos de vocês para vocês conseguirem enxergar como é que as coisas acontecem. Tá bom? E aí vem a importância de mudar a perspectiva, tá? Então, se o trabalho ele pode não ser perfeito para você, mas você pode usar esse trabalho como uma oportunidade de trampolim para atingir objetivos estratégicos, certo? Para resolver o seu problema, ou outro trampo, ou suas condições no mesmo trampo, tá? Então, até para mudar de emprego, o seu trabalho atual pode servir
para você desenvolver habilidades que você ainda não tem, por exemplo, no seu trampo atual, buscando um trampo diferente. Então você pega aquele emprego que você idealizou, faz um perfil dele, do mesmo jeito que as empresas têm um perfil de funcionário, você também tem que ter o perfil da empresa que você quer trabalhar. Ou para transformar a sua, ou para caçar a que você quer. E é aí que entra esse perfil, você desenvolve esse perfil. O que é que eu quero? Eu quero ser chefe de cozinha de uma empresa que atende 400 lugares, que tem 400 lugares, que tem paga um salário de 6, 7 mil conto para o chefe. Eu quero trabalhar 8 horas por dia, 7 horas e 20. Quero folgar meus 2 domingos, se eu sou menina. Eu quero ter meus domingões. Aí você escreve esse perfil. Agora tá, aí você achou a empresa. O que é que eu preciso para trabalhar nessa empresa? Tem algum tipo de habilidade que eu não tenho ainda? Tem. Essa empresa exige que o chefe de cozinha saiba fazer ficha técnica. Eu sei fazer? Não, não sei. Pronto, perfeito. Pega o trampo que você tá e usa para desenvolver seu conhecimento sobre ficha técnica. Quando você chegar lá, você não se queima. Entendeu? Então, às vezes o emprego que você tá, que te desmotiva, é o lugar certo para você desenvolver habilidades que você precisa para estar no lugar que vai te motivar. Agora, o que acontece muitas vezes, eu já vi isso acontecer, muitas também não, mas já vi acontecer algumas vezes, é que a ação efetiva de aprender a trabalhar transforma o lugar que você está e torna ele o lugar que você queria. Isso acontece. Certo? E tem uma coisa que eu falo muito, que é o seguinte, ó. Eu sou consultor, né, hoje. Tem uma empresa de consultoria, a Restap, com o chefe Walter Dantas. E a gente hoje já tem mais de 250 clientes ativos no Brasil. No Brasil ainda atende mais 2 países além do Brasil. Beleza, ótimo. Olha só. Se você... Não, vou te fazer uma pergunta. Você acha que o restaurante, quando me procura, tá tudo lindo? Tudo maravilhoso? Tudo perfeito? Tá não. Tá tudo cagado. Tá uma merda. Mas ele me procura. E quem é que tá trabalhando nele? Você. Eu chego lá e quem tá trabalhando nele é você. Olha só. Por que ele me procurou? Aí você tá desmotivado com o trampo, porque tá tudo errado. Você tá lá, tá desmotivado, tá tudo errado. Aí eu chego, dou uma consultoria, implanto processos e a coisa começa a rodar. Em tese, quem deveria ter feito isso? Você, chefe. Você deveria ter feito isso. Então, muitas vezes, a empresa que você idealiza tá lá. Aí eu chego e resolvo como consultor. E você podia ter resolvido, cara. Melhorado, se valorizado, ser reconhecido. Melhorar suas condições lá mesmo, sem precisar procurar outro lugar. Ah, mas santo de casa não faz milagre. Não. Verdade. Verdade. Números fazem milagres. Números fazem milagres. Se você aprender a falar a linguagem dos números, eles fazem milagres. Aí tem que aprender a apresentar isso da forma correta também. Certo? Então, bora lá. Vamos blindar a mente, certo? Vamos blindar a mente. Primeiro, se eu falei de todos os motivos da desmotivação, o contrário é o que blinda a mente. Tá? Então, propósito. Você tem que ter um propósito. Você tem que ter um propósito em qualquer lugar. Na sua vida, no seu emprego, você tem que ter um propósito em qualquer lugar. Eu vou só parar aqui, porque eu preciso dar uma boa noite para esse rapaz aqui. Chefe Leandro Rocha. Acaba bom demais, viu? Desmantelado. Esse bicho tá virando no girar nas fichas técnicas. Faz um trabalho agora. Tá fazendo quantas fichas, meu? 8, 9 fichas por hora, é? Tá danado, viu? Massa demais, massa demais. Tô muito orgulhoso de você, meu irmão. Parabéns, viu? Voltando então. Propósito. A gente precisa ter um propósito.
Esse propósito pode ser de vários tipos. Por exemplo, esse que eu falei agora, de você, quando definir, definir a empresa que você quer trabalhar, você identificar quais são as habilidades que você não tem e desenvolver no lugar que você está. Então, esse, por exemplo, é um grande propósito para você ter e melhorar a sua motivação, certo? Crescer economicamente há um propósito gigante, cara, gigante, um propósito que deve motivar você diariamente, sim, independente de onde você esteja. Crescer economicamente, crescer financeiramente, ficar melhor, ficar bem de vida, né? Como muita gente fala, procurar as melhoras. Eu adoro essa frase, bicho, procurar as melhoras. Só que o pessoal confunde procurar as melhoras, crescer financeiramente com procurar as melhoras. Às vezes procurar as melhoras eles confundem com ter um salário de 200, 300 reais a mais. Aí às vezes eles perdem a oportunidade de estar num lugar que eles já qualificaram como um lugar onde eles podem desenvolver alguma coisa por causa de 300, 400 reais, 200 reais. Aí vão para outro para começar do zero. Essa autoridade que eles já construíram no lugar onde eles estão, que eles até levaram algum tempo para construir, e começar a desenvolver habilidades para estar em um lugar melhor e ganhar um salário muitas vezes do dobro. Melhorar salários que melhoram o estilo de vida. Eu costumo dizer assim, que quando um chefe ou quando um cozinheiro vai procurar um trampo novo, ele precisa construir um perfil onde ele melhore o estilo de vida dele. Então ele não pode pensar em 200, 300 reais, porque 200, 300 reais não resolve o seu estilo de vida. Certo? Ajuda? Claro que ajuda. Toda grana é grana. Ninguém está romantizando nada aqui. Toda grana é grana, mas às vezes você está num canto por 200 reais a menos, onde você já tem uma autoridade e você consegue se desenvolver. Enquanto você vai para lá e troca por outro que você ainda não é ninguém te conhece, vão ter várias resistências por 300, 400 conto. Muda de trampo para melhorar seu estilo de vida. Certo? O seu e da sua família. Então, pega o lugar que você está, que você já tem essa autoridade, desenvolve essa habilidade para achar outro canto para você. É disso que se trata. Certo? Melhorar tecnicamente, crescer economicamente, construir uma carreira sólida. Infelizmente para você, isso é uma realidade. Estar em um lugar mais tempo mostra estabilidade emocional, porque a pessoa ela está lutando contra muita coisa, e o empresário, o contratante e o cara do RH, ele sabe disso, está lutando diariamente contra a desmotivação. Então o cara que fica 6, 7 anos em uma casa, ele está lutando contra essa desmotivação todos os dias, e quem está contratando sabe disso. Então essa estabilidade traz oportunidade de crescimento, certo? Então, é necessário que você entenda isso e entenda o seguinte, que quanto mais cagado está um lugar, mais oportunidade de crescimento você tem. Quanto mais bem estruturado, quanto mais cheio de processos, quanto mais estável um empreendimento, menos oportunidade de crescimento você tem. Então, às vezes, você está procurando o crescimento no canto errado. O crescimento está lá onde você está e, às vezes, você está procurando crescimento no canto errado, certo? Então, essa é a grande lição. E essa é a forma de você blindar a sua mente, enxergar o cenário como uma oportunidade, tá certo? Então, primeiro, ter um propósito. Segundo, enxergar a oportunidade que existe no lugar que você está. E aí, para conseguir fazer isso, vai ser preciso resiliência? Vai ser preciso resiliência, não tem para onde correr. Você vai ter que ter uma sagacidade, uma inteligência emocional. Você vai ter que focar em alto desempenho, aumentar seu nível de rendimento, porque é isso que no final pode trazer essa grande oportunidade que está lá ou está em outro canto, tá? Muitas vezes está lá, como eu disse, o lugar que está quebrado é o lugar onde você aparece mais rápido. O lugar que está todo certinho traz muito pouca oportunidade de crescimento. Você vai sair de auxiliar para cozinheiro, de cozinheiro para subchefe, subchefe para chefe, dentro de um processo engessado, onde você não consegue, de repente, sair daquele cenário de crescimento linear
de rendimentos. Enquanto que não tem limites para um chefe que se torne indispensável para um restaurante que estava todo quebrado e ele consertou. E esses limites, eles podem ser ultrapassados até para ir para outro canto. Então aproveite o lugar que vocês estão para criar autoridade. Outra coisa, que é valorizar o trabalho como um caminho. Eu até já falei aqui, né? Eu já disse que, por exemplo, não pular de galho em galho. A estabilidade, ela cria credibilidade. Certo? Se você também começar a ver o lugar onde você está como uma etapa, aí isso vai lhe trazer certa tranquilidade. Vai diminuir seu nível de ansiedade. Certo? É uma etapa. Vou passar por aqui para crescer. Ou aqui ou em outro lugar. Tá? Depois você tem que definir o perfil exato do lugar que você quer. Ou para buscar onde você está, ou para buscar em outro lugar. Mas com detalhes. Eu já falei sobre isso aqui hoje. Você tem que dizer quantos lugares tem. Você tem que dizer quantos pratos serve. Você tem que dizer quanto paga o chefe, quanto paga o subchefe, quanto paga o cozinheiro. Porque não adianta de nada você entrar num canto onde você está super motivado por um salário que você negociou super alto e tá bombado, e a tua brigada está ganhando mal pra caralho e você não consegue engajar eles nos processos porque eles estão desmotivados. Então vai lá e escreve teu perfil. O cozinheiro tem que ganhar tanto, o auxiliar tem que ganhar tanto. Aí quando você for procurar esse lugar ou tentar ajeitar o seu, você busca esse perfil. Certo? E aí lembrando, se você estiver buscando melhorar o seu, você tem que entregar números. Números. Tem um aluno meu que está querendo, ele tá vendendo 30% a mais numa rotisserie de um supermercado. Aí ele disse que queria abrir das 7 às 8h30, que é o café da manhã. Queria abrir das 7 às 8h30. Aí ele disse, mas o cara não quer me entregar um funcionário extra. Ainda mais porque abriu um outro mercado e esse mercado está bombado e deu uma queda nas vendas. Apesar de eu ter crescido 30% na rotisserie, mas o supermercado de uma forma geral teve uma queda de vendas. Aí eu disse a ele, tá, então por que você está querendo um cara extra? Por que você não engaja com o processo dele e economiza custo? Chefe, porque eu tenho certeza que eu tenho como aumentar mais 5 pau aqui nesse faturamento só de café da manhã das 7h30 às 8h30. Eu digo, porra, bicho, 5 pau é bastante dinheiro na sua rotisserie. Então faz o seguinte, começa a fazer o café da manhã você. Quando você rodar 4, 5, 6, você vai fazer um esforço extra. Você vai estar lá, você vai ter que chegar de 4h30 da manhã, 5h30 da manhã, sei lá, para entregar esse café de 7 horas. Mas quando você rodar 4, 5, 6 dias, você vai criar uma estatística, um número. E aí você consegue mostrar para ele, que não era nem 5 mil, acho que era 15 mil que ele falou, dá para acrescentar 15 mil. Aí você vai conseguir sentar com ele, 15 mil, se você tiver 35% de CMV, então você vai ter 5 mil reais aí de CMV, pega 10, pronto, 10 mil. Quanto que custa um funcionário já com todos os encargos? Custa lá seus 2.600 e pouco. Beleza, 10 mil menos 2.600 e pouco, você vai ter aí 7.400 reais. 7.300 e pouco reais. Pronto, aí você senta na mesa com ele e diz assim, ó, se você me der um funcionário, tá aqui, ó, eu rodei o café da manhã 5 dias, eu vim trabalhar. Eu faturei isso. E tá começando hoje. Então, se a gente levar em consideração que daqui a um mês mais gente vai saber, a gente tá falando de mais grana. Mas vamos pegar o que eu fiz hoje? Então, o que eu fiz hoje, se a gente levar para 30 dias, se a gente escalar para 30 dias, a gente vai ter aí 15 mil reais. 15 mil reais menos o CMV vai dar 10 mil. Menos o funcionário, 7.300 e pouco. Por que você não me dá o funcionário? Então é números. Tudo se trata de números. E aí você consegue melhorar o lugar que você está. Certo? Então, vocês precisam entender que essas melhorias, elas levam tempo. E vocês precisam de tempo também para investigar as coisas. Não é, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Não, mostra qual é o benefício em números. Din-din, denaro, la plata. E aí você começa a melhorar o local que você está. Ou se desenvolve como um profissional que vai para aquele perfil que você idealizou.
Que esse é o grande objetivo. Ou melhorar onde você está, ou ir para o canto que você deseja. Mas sem romantismo. Certo? Entendendo que é muito trampo, entendendo que as pessoas que vão lhe pagar o salário que você quer pagam para você correr, entendendo que você vai ter que fazer o over delivery, entendendo que você vai ter que dar além, tá certo? Agora, você vai conseguir bater suas missões. Aí entra a história da saúde mental que Lidiane falou mais acima. Então você vai trocar o cortisol por dopamina, porque você vai estar atingindo suas metas, tá certo? Então, para fazer um resumão, galera, falta 6 minutos para terminar a live. Vamos lá, um passo a passozinho rápido para vocês. Ó. Reconhecer o propósito, esse é o primeiro passo. Reconhecer o propósito. Qual é o meu propósito? Aqui, qual é o meu propósito? Depois, em cima desse propósito, criar metas. Essas metas podem ser arranjar um trampo melhor, pode ser melhorar os processos da sua área. Lucas, deixa de ser nojento. Aí melhorar os processos na sua área, certo? Às vezes o cara tem que dar o gamblê, não tem jeito. Chegar lá e fazer... Chefe, rapaz, você não acha que se a gente tivesse umas atribuições de função, a gente conseguia fazer essa equipe melhorar no desempenho, não? Diga aí, fala pra mim, tu não acha não? Sabe, aquele papo doido assim? Pronto, ganhou um processo. Aí é assim, de processo em processo você vai ganhando autoridade, certo? Pega aquele cara que cozinha na força do ódio, sabe? Esse bicho aí que tá aí falando. Cozinha na força do ódio, né? Aí cria processos blindados. Que mesmo com ele cozinhando na força do ódio, ele não vai conseguir atrapalhar a sua entrega. De repente, em algum momento, você vai blindar tantos processos que em algum momento você vai perceber que ele nem é mais necessário. Às vezes você reduz até mão de obra. Às vezes não é nem uma questão de reduzir mão de obra, às vezes é uma questão de trocar o funcionário, que o patrão não quer. Ele é refém. Mas aí você blindou os processos e você conseguiu mostrar. Então quando você blindou os processos, você chega pro cara e diz assim: meu irmão, não faz sentido. Não tá fazendo sentido, bota ele para jogar dominó. Isso aconteceu comigo. Olha, gente, eu trabalhei numa empresa na pandemia que a gente fazia 21 mil refeições por mês. Um dos donos da empresa, um dos sócios, ele era político. Ele é político. Lá pra Banda da Paraíba. Daí era época de eleição por lá. Aí foi o que ele fez. Começou a trazer gente pra trabalhar. De lá. Esses cabas muitas vezes não sabiam nada de cozinha, pô. Nada. Aí eu fui no escritório dele no outro dia. Depois de entrar essa leva de 12 funcionários lá que vieram dessa política. Aí eu disse: ô bicho, seguinte, não vou falar o nome dele, né? Eu ia falando sem querer. Aí eu: bicho, é o seguinte, esses meninos que você trouxe aí pra trabalhar não resolve o meu problema, certo? Então vamos fazer assim, fala pra eles que eles vão ficar jogando dominó no pátio, mas não bota dentro da minha cozinha, não. Simples assim. E eu deixei esses caras jogando dominó no pátio. Um ou outro que tinha um pouquinho mais de vontade, eu comecei a colocar em limpeza, essas coisas, mas dos 12 aproveitou 4. Os outros 10 eu deixava jogando dominó no pátio. Porque se eles estivessem dentro da minha cozinha, atrapalhava mais do que ajudava. Certo? Então assim, cria processos blindados. Blindados. E aí você vai conseguir fazer a sua equipe, sua cozinha performar independente do cara que cozinha na força do ódio. Certo? E a outra coisa é, dentro desse processo, é mostrar, aprender a mostrar e falar a linguagem que ele entende. Não chegue para ele para dizer: ei, você viu? Você viu que agora os pratos estão saindo rápido? É rápido quanto? Estão saindo rápido quanto? Estão saindo em tanto tempo. Quando dá um rush, o tempo aumenta um pouquinho, mas a gente não está passando de tanto. Aí você diz: como é que tá? E aí, você tá vendo aí que a gente tá gastando menos, mas menos quanto? O CMV baixou de 39% para 33%. Peguei a curva ABC, ó, você começa a falar umas coisas que o cara nem entende. Uma grande parte dos empresários nem entende o que é uma curva ABC de compras. Aí você vai e mostra pro cara que a curva ABC
disse que aquele ingrediente estava gastando muito, você tomou um cuidado, você economizou tantos por cento. Tem um cara também, ele está no norte de Goiás, ele trabalha numa empresa que atende uma mineradora, é outro aluno. Esse cara, a gente chegou à conclusão de que ele estava servindo 2-1 de proteína na feijoada, no cassoulet e na dobradinha. 2-1. O caba que quiser vender bem feito uma feijoada vai servir 1-1, pô. Só que os caras estão acostumados a isso há anos, esses mineiros. Então também não adianta ele chegar do dia pra noite e resolver assim. Eu disse pra ele, cara, diminui 25%. 25%. Só que são 1.600 refeições por dia só no almoço. Sabe quanto é que 25% representa? E ele diminuiu 25%. E, maravilhoso, chegou no outro dia falando horrores, que tinha sido incrível e tal. Aí ele chegou, fez a lista, né? Quando ele potencializou, quando ele calculou a quantidade de itens que ele tinha economizado naquele item, que ele também ia economizar nos outros itens, em 7 preparações que ele fazia por mês, dava 350 quilos de proteína. Imagina o tamanho da economia que ele fez. E ele foi contratado para ser o cara que resolveu o problema de lá. Ele estava doido para sair já, ele já não queria sair. Virou o jogo. Ele virou o jogo, porque falou a linguagem dos custos. Agora, não só reduziu a proteína, mas sabe exatamente quanto isso custou. Aí ele consegue chegar para o cara e fazer uma entrega. Entendeu? Então, saber mostrar também faz parte do jogo. Esse saber mostrar é que cria autoridade e muitas vezes transforma o lugar que você tá. Você não precisa sair para outro emprego, não. Aí você resolver, saber mostrar como resolveu, pode ser a chave para fazer essa virada de chave. Certo? Controle suas emoções. Controle suas emoções. Controle sua ansiedade. Muitos processos demoram muito tempo para acontecer. Alguns processos demoram anos para acontecer. Eu estou em uma mentoria de 8 meses com um restaurante que tem processo de 8 meses acontecendo hoje. Hoje. E é capaz de ter gente aqui hoje. Que trabalha nesse lugar e sabe do que eu estou falando. Porque eu sei que mais cedo ela estava aí. Não sei se está agora. Inclusive chegou outro cabo aí. Fala, Jack, tudo jóia? Seja bem-vindo, meu filho. Então, outra técnica para controlar suas emoções. Sim, inclusive essa menina, essa semana aconteceu uma coisa maluca, cara. Ela chegou para mim, aí disse, a minha gerente veio agir assim, assim, assado. E aí ela falou isso, isso e isso. E eu tô virada no girar, eu tô com raiva, eu tô puta da vida, eu tô isso e aquilo, não sei o que, mas eu vim falar com você pra saber como é que eu faço. Aí eu digo, cara, se você parou, ela tá aí, ó. Ela tá aí. Eu disse, se você parou pra pensar que algo está errado nesse processo agora e que você deve parar pra falar comigo, você já encontrou a solução, pô. Você já sabe como dominar suas emoções. Aí ela, eita, é mesmo, né? Eu digo, Você não parou pra falar comigo? Parei. Eu digo, então pronto, você parou. Esse parar é o gatilho. Não é falar comigo. Eu posso ser a ferramenta que vou lhe dizer, lhe dar meu conselho, lhe dar minha orientação e tal. Mas parar é o gatilho. Aí ela, eita, é mesmo. Eu digo, pô. Entendeu? Ódio, ela tava com ódio. Ela tá dizendo aí, ela tava com ódio. Mas ela parou e veio conversar comigo. Eu digo, você já fez. Você já fez a coisa correta. Você parou. Você não reagiu. Certo? Então, controle suas emoções, chefe. Controle suas... Documente suas entregas. Acabei de falar, inclusive, dei vários exemplos. Fala em números. Estamos falando com donos de restaurante que só entendem uma linguagem, a linguagem do resultado. Fala em números. Números. Não adianta ficar dizendo, melhorou aqui, não foi? Não, números, tá? Mostra o impacto em números, tá certo? Sim, até ela falou assim, porque no primeiro, né, Mayara não, é outra pessoa já, ela disse, é outra aluna minha, que ela disse assim essa semana pra mim, mas eu sentei com ele essa semana e falei tudo que tava errado. Eu digo, você acha que ele não sabe não? O que é que tá errado? E você acha que ela lhe contratou por quê? Você acha que ele não sabe que tá errado? É o motivo de você estar aqui.
É o motivo de você estar aqui. Ele não quer saber o que está errado, ele quer saber como resolver. E ele quer saber o impacto, se você tem a solução e você sabe dizer qual é o impacto dessa solução no processo. Aí ele vai engajar com o seu processo como dono. Certo? E para terminar, gente, que é o seguinte, ó, construa sua marca profissional. Para a gente fechar. Roberta, seja muito bem-vinda, minha filha. Muito bem-vinda. Roberta também é dona de restaurante. Tá aqui, ó. Já bateu palma aí. Corroborando o que eu tô falando para vocês, chefes. Tá vendo aí? Legal demais. Obrigado, Roberta. Construa sua marca profissional. Certo? E para isso, você precisa ter tudo isso que eu falei. Você precisa saber se relacionar com seus colegas. Você precisa saber se relacionar com seus fornecedores. Você precisa saber se relacionar com seus clientes. Você precisa saber se relacionar com os donos do restaurante. Tá certo? E você precisa ter uma coisa que é muito importante, que eu digo assim, você precisa ter um genuíno interesse de trabalhar aquilo, de mudar aquilo, de construir algo diferente. Tem que ser genuíno, certo? Não pode ser falso, não pode ser só atribuição de função. Aí sim, sabe aquele negócio que você fala no começo, que eu falei no começo da live, eu amo gastronomia. Não, é sobre dinheiro. É sobre dinheiro. Não é sobre gastronomia. Então você tem que ser muito interessado, tem que ter um genuíno interesse em resolver o problema de grana. Certo? E aí você vai conseguir melhorar os processos, você vai conseguir melhorar o ambiente. E aí você vai girar essa chavezinha do cortisol para dopamina, porque você vai alimentar o sistema de recompensa seu e de todo mundo na empresa. Aí você vai cuidar da sua sanidade mental, como eu discuti mais cedo com Lidiane. Certo? E é isso, gente. Essa era a live de hoje. Essa era a mensagem que eu tinha para dizer para vocês. Eu até estou tentando voltar aqui para uma pessoa que falou. E falou aqui assim, o chefe, você falou tudo que eu estava querendo ouvir. Pois é, Tainara. Que bom, cara, que bom. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir para outras pessoas também. Para ver se a gente consegue diminuir essa desmotivação. Certo? E entender que muitas vezes o lugar que você está é o lugar para você estar. Você não precisa de outro. Certo? Ó, a Roberta falando aí, a linguagem fica elevada e o respeito só cresce pelo profissional. Tá vendo aí, ó? Corroborando tudo que eu digo para vocês. Certo? Ó, o Andrés, tem que querer mesmo. É isso mesmo. É isso, galera. Tem que ter um interesse genuíno nisso, sabe? Nesse crescimento. Mesmo que esse crescimento seja para sair do lugar onde você está. Como eu disse a live inteira. Tá? É isso. Queria deixar vocês aqui hoje com essa história, com essas orientações. Espero tê-los ajudado mais uma vez. Curti muito, curti principalmente a interação com o Lidiane, porque saúde mental é um negócio que realmente me preocupa. Eu lido com pessoas que têm o tempo todo a possibilidade de desgarrar, principalmente do meu lado. A cozinha é para todos, mas nem todos são para a cozinha. Pisou na cozinha, é pau na máquina. Tem que ter querência. Mestre Lucas aí. Então eu lido o tempo todo com isso. Eu já quis desgarrar, já quis mudar de profissão, já passei por isso, já tive minha parcela, uma parcela da minha vida toda desse jeito, muito, muito, muito desmotivado. E eu queria entender tudo isso naquela época. Eu acredito muito nisso que eu vou dizer pra vocês. Eu teria crescido muito mais rápido do que eu cresci, sabe? Muito mais rápido mesmo. Então é isso que eu quero passar pra vocês. Que existe a possibilidade de crescimento. Existe dinheiro na mesa. Existe. E muitas vezes o lugar que você tá é o lugar pra você tá. Tá? É isso, gente. Boa noite pra vocês. Segunda-feira a gente se vê novamente por aqui pelo Instagram com mais uma live bombárdica. Tá certo? Adorei estar aqui hoje, adorei as interações. Foi o dia mais legal de todos esse aqui. Prós, gente achando massa, gente achando ruim. Eu achei massa aqui. Foi muito maravilhoso pra mim. Espero que tenha sido pra vocês também, tá certo? Então segunda-feira que vem a gente se encontra 19 horas, todas as segundas aqui no Instagram, tá bom? Um abração, tchau, tchau.